Eu quero que você abra comigo em Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 13. 5:13. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carne e o espírito. Nós estamos no mês de férias, por isso mês de férias. A gente deu uma pausa no livro de João. E nós estamos na série Fora de Série, ok? Nós estamos frisando esse mês sobre a questão do discipulado. Aí você vai falar, mas o que essa palavra tem a ver com discipulado? Então, calma, que você vai entender. Amém? Então, vamos lá na leitura. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer essa manhã, porque o Senhor nos acordou, as suas misericórdias se renovaram sobre nós, e nós estamos aqui reunidos em teu nome. E aqui o Senhor está recebendo o culto, recebendo a adoração. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine agora. Fale conosco através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos, assim como Paulo orou. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós precisamos aprender a tua palavra. E não apenas, ó Deus, sermos ouvintes, mas praticantes dela. Que essa manhã nós possamos sair daqui constrangidos, Deus, pelo teu Espírito, a mudar a nossa vida, o nosso comportamento, e que em nome de Jesus a gente se pareça um pouco mais com o Senhor, para a tua glória, para que o Senhor resplandeça em nós, para que a tua luz, Deus, seja vista em nós, em nome de Jesus, amém. Aleluia, fecharam a porta, aleluia. Pessoal, nós estamos então nessa série, e a gente está frisando a importância do discipulado. A gente ouviu aqui o pastor Silvio, o pastor Bruno falando que o discipulado, ele não é feito aqui, como a gente está agora, nesse momento que apenas eu estou falando e vocês estão sentados ouvindo. Mas o discipulado, ele é feito quando eu escuto você, quando você me escuta, quando a gente pode se aconselhar, quando a gente pode compartilhar, quando a gente brinca e fala assim, vem comer 1 quilo de sal comigo, né, para você aprender um pouco, me conhecer melhor, ter comunhão, sentar à mesa. Então, quando Jesus escolhe ali os 12, ele não simplesmente fica ali na sinagoga com eles. Não, ele vai
caminhar, ele vai andar, eles vão ter uma vivência juntos. E isso é discipulado. E a gente está frisando essa questão do discipulado esse ano de 2024, porque não tem como você crescer na palavra, você crescer como cristão, se você não é discipulado. Se você não tem alguém para você prestar contas, para você discipular alguém também, porque esse é o caminho. Você é discipulado para quê? Para você crescer, ter maturidade e discipular alguém. Esse é o caminho. Então, quando nós vimos ali em Mateus, capítulo 28, na semana passada, nós vimos que Jesus estava dando o ID. E o ID, né, para que eles fossem a toda a terra e fizessem discípulos, o que ele estava falando ali? Ele estava falando assim, fazendo discípulos. Não é fazendo seguidor. É fazendo discípulo. Então, a gente tem que ter essa clareza, né, na diferença dessas palavras. O que é ser um seguidor, o que é ser um discípulo? O seguidor é aquele que apenas admira. É aquele que tem uma empatia. Eu acho legal, nossa, que bacana. É até interessante o que ele fala, o que ele faz. Mas o discípulo é aquele que está ali observando bem de pertinho, para fazer igual, para aprender a caminhar, aprender a agir como aquela pessoa está fazendo. Então, isso vai falar de quê? De unidade. A igreja precisa de unidade. A igreja precisa se relacionar. A gente precisa ter relacionamento. Se você vem aqui no culto domingo, senta, assiste o culto, o momento dos 3 minutos, gente, eu fico observando vocês, é muito engraçado. Tem gente que, né, maioria, assim, mais despachado igual eu, vocês me conhecem, né? Graças a Deus. Aí vai, brinca, ri, conversa. Aí tem uns, gente, que fica doido para passar. Senta e fica assim, ai, meu Deus, falta 1 minuto ainda. Por quê? Porque, sabe, está faltando aquele desejo, aquela vontade de olhar no olho do irmão e dizer, Deus te abençoe. Se abrir. Nós que somos cristãos, é complicado. A gente vê hoje aí agora o meme fala assim, né? Eu estou com a bateria social baixa, né? Agora os meus meninos, meu menino adolescente, tudo isso. Mãe, minha bateria social acabou. Eu falei, o que é isso? Repreendido. Então, a gente não tem isso, não. A gente tem que se abrir a nos relacionar para que o reino cresça. Por que você acha que, quando a gente pergunta aqui, quantos visitantes nós temos aqui hoje? Aí levanta um aqui, levanta outro aqui, levanta outro ali. Devia ter, assim, uns 20 levantando a mão ou mais. Por que não tem? Porque você está em preguiça de cumprimentar seu vizinho lá no seu prédio. Se você percebe lá que você tem elevador, que tem alguém no elevador, você, nossa, vou esperar esse vizinho para eu entrar no elevador. Então, assim, são coisas que a gente precisa quebrar e entender que o relacionamento, ele faz parte da vivência cristã. A era lá fora, né, é essa aí da bateria social. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós não podemos nos deixar contaminar com isso. Eu preciso olhar no seu olho e me relacionar com você. E se isso não acontece, eu fico doente. Eu fico fraca. Quando Paulo vai falar lá em Efésios sobre os dons, né, o pastor Bruno trouxe aqui semana passada, quando ele vai falar, olha, e ele chamou uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, tal. O que vem o versículo seguinte? Para quê? Qual que é a finalidade de tudo isso? Por que o Espírito Santo vem e distribui dons para a igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, que bacana o dom dessa menina aí, que lindo, né? Esse rapaz que prega desse jeito. Não é para admiração, é para aprendizado, é para crescimento. Então, como que eu vou distribuir o meu dom para você? Como que eu vou servir você com o meu dom se eu estou com bateria social fraca? Não tem como.
Quando eu estou lá em casa, deitei. E quantos estão na minha idade, assim, que quando você deita, você fala, Jesus, obrigado que eu deitei. Aí o telefone liga, Miriam, você tem um tempinho? Glória, aleluia, tenho. Abençoadas, quer me ligar? Né? Tem que ser, ou você finge que não vê. Não. Não, a gente precisa servir uns aos outros. A gente precisa, e além de estar disponível uns para os outros, a gente precisa querer estar uns com os outros. Não, isso faz parte, né, da caminhada cristã. Então, o pastor Silvio sugeriu que nós falássemos um pouquinho essa manhã sobre Gálatas 5, e nós vamos caminhar aqui um pouquinho no texto, e eu quero chamar a sua atenção a partir do versículo 13, que vai falar algo interessante, vai falar assim, vamos ler de novo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olha só, quando Paulo ele está falando que você foi chamado à liberdade, ele está falando que Jesus, quando morre na cruz, você o aceita como seu Senhor e Salvador, você começa a ter uma vivência com Cristo, você mudou de escravo para livre, certo? Mas Paulo está dizendo o seguinte, até para você ser livre, até para você ser realmente uma pessoa que está nessa liberdade que Cristo está te chamando, você não pode fazer tudo que você quer. A liberdade que Cristo nos chama não é libertinagem. Liberdade cristã é mesmo você podendo fazer algo, você não vai fazer. Por quê? Aí ele continua falando, olha só, versículo 14. É o 13 mesmo. Antes, sejam servos uns dos outros. Olha que interessante. Paulo, quando ele escreve a carta de Gálatas, ele está falando ali que aquelas pessoas estavam querendo se circuncidar novamente, voltando a práticas judaizantes. Tudo bem se a pessoa era judeu, se ela tinha essa linhagem judaica e queria se circuncidar, ok, mas gentios estavam se convertendo e estavam querendo se circuncidar. E isso Paulo estava explicando que não era mais necessário, porque Cristo já tinha vindo e morrido na cruz. O simbolismo da circuncisão já tinha sido abolida. Logo depois, nós vemos Jesus fazendo a ordem do batismo, né, substituindo a circuncisão, mas as pessoas aqui estavam pegando a lei para o legalismo. Então, é outro lado da moeda perigosíssimo. É tanto a libertinagem como o legalismo. Então, você não pode deixar de fazer isso porque a lei está falando. Então, algo importante que nós precisamos entender aqui no livro de Gálatas é que, se você não entender que você não está mais debaixo da lei, vai ser difícil você ter um relacionamento com Cristo. O que isso quer dizer? Polêmicas nas redes. Você tem que entender que a lei, ela só existe para ser um aio, para ser um atrativo para Cristo. Você não pode substituir Cristo pela lei. Mas isso também, por outro lado, não quer dizer que você não tenha que cumprir, obedecer à lei. Porém, a lei não é que te salva, quem te salva é Cristo. Então, é muito complexo e simples ao mesmo tempo de entender, mas o que a gente precisa nessa manhã é saber que, quando Paulo traz essa realidade, dizendo para os Gálatas que eles já tinham sido libertos, eles eram livres, foram chamados para a liberdade, mas eles não deveriam usar essa liberdade como pretexto. Mas, pelo contrário, o que eles deveriam fazer? Servir uns aos outros. O que a minha liberdade tem a ver com serviço? Tudo. Porque se eu uso da minha liberdade para prejudicar você,
eu estou pecando. Se eu uso da minha liberdade em Cristo para fazer algo que você, te prejudique, na sua vida cristã, é errado. Então, Paulo ele começa a destrinchar essa questão da liberdade ser limitada, e ele vai falar que essa limitação, a responsável é uma coisa só, que é o amor. Olha o que ele vai dizer. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o parâmetro para você saber se você deve usar da sua liberdade ou não, é o amor. É o amor ao próximo. E aí ele continua. Se vós, porventura, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, Paulo vai linkar a questão da liberdade cristã com os relacionamentos. Os relacionamentos, e ele não está dizendo um relacionamento lá fora, ele está dizendo um relacionamento cristão, ele tem que ser baseado no amor. Por isso que Jesus vai dizer lá nos evangelhos, falando que o resumo da lei, dos 10 mandamentos, é esse que Paulo acaba de dizer aqui. Você vai amar o seu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, um filtro que a gente precisa passar no nosso coração é como eu tenho me amado, se eu preciso amar o meu irmão como a mim mesmo. Porque se eu me coloco numa posição de inferioridade ou superioridade, o meu foco em relação ao meu irmão vai estar errado. Eu preciso saber quem eu sou, a identidade cristã, ela é importante até para eu amar o meu irmão. Eu preciso saber até onde eu posso ir para eu não passar dos limites com o meu irmão. Então, vocês começam a perceber que esse texto do capítulo 5 tem tudo a ver com discipulado. Relacionamento. O discipulado nada mais é que relacionamento. E aí ele vai continuar, o 16. Digo, porém, ele vai dizer, ao invés de vocês se devorarem, façam isso aqui. Andai no Espírito. E eu fiquei meditando nessa palavra de Paulo. Por que Paulo falou, andai no Espírito? Ele não fala, andai com o Espírito. Pega na mão do Espírito e vai. Ele disse, andai no. É uma junção. É você e o Espírito sendo um. E algumas vezes Paulo nos alertou dizendo assim, não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito. E eu faço essa reflexão para nós. Como está o Espírito dentro de você essa manhã? Ele está apagado? Ele está entristecido? Você está andando... Você que é casado, namorado, noivo, você dá a mão para aquela pessoa, você está andando com ela, você anda ali do lado a lado. Né? 50 anos de casado tem que andar de mão dada, palhaçada, hein? Aí você está andando no shopping, aí a mulher assim, vai vendo as vitrines, vai fazendo seu marido está lá na frente, né? Mas tem que andar junto, volta e anda junto. Não é assim? Um do lado do outro? Paulo está querendo dizer assim, não é nem assim, não. É no. É um negócio assim que quando alguém olhar para você, te confunda. Fala assim, meu Deus, esse aqui é muito parecido com Cristo. Porque ele anda muito no Espírito. É essa a ideia, no grego, quando Paulo fala, andai no Espírito. É para que quando você chegar lá no seu serviço, as pessoas falam, não, graças a Deus, fulano chegou, agora o negócio vai andar aqui, vai desembolar. Quando o marido chega do serviço,
Aqueles meninos estavam nas férias. Aleluia. A mulher doidinha, né? E aí o marido chega, acabou a palhaçada, ó, o menino vai tomar banho, a paz reinou. Aí você vê, graças a Deus o marido chegou. Não, mas tem uns que chegam tumultua mais, né? Ou o contrário, a esposa chega e o ambiente acalma o ambiente. Por quê? Porque a plenitude do Espírito chegou com você aonde você foi. E essa junção vai falar, lá em Romanos capítulo 5, né, que o Espírito e você é um, e a ideia que traz é de amalgamar. Você sabe o que é amalgamar? Sabe esse negócio que você tem dente aí? De amálgama. É um negócio, é uma mistura que não dá para você separar. Não é água e óleo. Se juntou, grudou. Você tem que andar com o Espírito de uma forma que nem se fosse possível o Espírito falar assim, eu não quero andar com você. Não era possível. Porque é algo que não dá para separar. Não, esse aqui é fulano, esse aqui é o Espírito. Não! Porque você nasceu para ter comunhão com Deus. Lá no Éden isso foi quebrado. Jesus trouxe de volta a possibilidade disso acontecer de novo, quando o véu é rasgado e o Espírito vem morar dentro. Só, irmãos, que tudo isso que eu acabei de falar é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas a realidade do texto vai falar que nós precisamos ter algo. Olha só o que ele vai dizer. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Parece um paradoxo. Como que o Espírito vai ser um comigo, amalgamado comigo, e mesmo assim a responsabilidade de jamais satisfazer a concupiscência da carne é minha? Por que o Espírito simplesmente não faz uma mágica e tira o meu desejo pela concupiscência? Por que quando eu não converto, aquele desejo, aquela pecaminosidade que eu tinha lá atrás, não é simplesmente retirada? Porque nós ainda moramos num corpo caído. Já é, mas ainda não, né? A gente sempre fala isso aqui. Você já foi salvo, mas está sendo transformado de glória em glória. E enquanto esse dia não chega, que você vai ter um corpo glorificado, sem desejo pecaminoso, já parou para pensar nesse dia? Gente, deve ser tão maravilhoso você não ter nenhum desejo na carne. E esse dia vai chegar. Enquanto esse dia não chega, quem tem que barrar esses desejos sou eu e você. E aí ele continua o texto. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Militar é guerra. O que é guerra? Guerra é você lutar contra uma força inimiga, certo? Por que você transforma a carne na sua amiga se ela é sua inimiga? A gente esquece que nós estamos numa batalha. Eu não gosto de falar de batalha espiritual. Não é espiritual, é carnal. Nós estamos em uma batalha carnal. Como que você derrota inimigo?
se opondo contra ele. Contra. Quando você estiver assistindo um filme de guerra, de batalha, eu sugiro você imaginar que um lado é o espírito, o outro lado é a carne, para você ver como é uma guerra. Mas eu pergunto para nós essa manhã, será que nós temos vivido assim? Lutando contra a nossa carne? Aí o que Paulo vai dizer a questão da liberdade cristã? Não use da liberdade, dessa liberdade, para que você volte a ser escravo. Sabe o que a gente faz? Deixa eu te explicar o que a gente faz, que você não sabe, não. Eu vou fazer isso aqui agora, mas depois eu vou pedir perdão. Porque Deus é graça, misericórdia. Maravilhoso, Deus é amor. E aí você vai lá, peca de novo, aquele pecado de estimação. E você, com a cara de pau, desculpa a expressão, fala, Deus, não tem nem 5 segundos que passou, né, o pecado. Me perdoa. E vida que segue. E ele vai citar aqui, Paulo. Olha o que ele diz, versículo 18. Mas, se você é guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então, ele vai citar algumas obras da carne. Todas as obras estão aqui? Não. Mas é interessante que ele coloca grupos. Então, ele vai dividir em 4 grupos. Ele vai colocar grupos sexuais. Está lá no versículo 19, olha só. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. O intuito de hoje não é eu falar de cada um deles para vocês. Mas eu queria sugerir que, essa semana, quando você estiver lá no seu pequeno grupo, vocês falem, discutem um pouquinho sobre cada um. Eu vou falar apenas dos grupos, tá bom? Prostituição, impureza, lascívia. O outro grupo são pecados religiosos. Versículo 20, idolatria e feitiçaria. Pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções e invejas. E o próximo grupo, pecados pessoais. Hernandes Dias Lopes faz esse 4º grupo, que é a glutonaria e a bebedice. Esses grupos que nós vemos aqui, representados, são os grupos que Paulo enxerga como aqueles mais comuns. Mas não é na pessoa que está passando lá na rua. É no meio do povo de Deus. E aí, o contraste que eu quero que a gente reflita essa manhã é, se eu estou cheia do Espírito, se eu ando no Espírito, cabe a mim ter a prática de um desses pecados que nós citamos aqui? Miriam, mas nós somos carnais, nós somos imperfeitos, nós vamos ser perfeitos só na glória. Sim. Mas isso não é desculpa para que nós não entremos de cabeça nessa batalha. O que eu posso fazer para que eu tenha êxito nessa batalha? Vocês já viram essa frase, eu tenho certeza. Nós temos o fruto do Espírito, e nós vamos falar sobre. E nós temos as obras da carne. Quem que ganha na batalha? Já que o Espírito de Deus habita em você, é possível o Espírito de Deus perder a batalha? Não, porque o Espírito nunca perde. Em você, perde. Por quê? Porque você não o
alimenta. Aquele que você mais alimentar é aquele que vai vencer. E eu pergunto para você, quem não está no grupo da leitura bíblica está fazendo o quê? Quem não faz devocional todos os dias está fazendo o quê? Quem não levanta, tem uns negócios assim, né? Menina acordou de madrugada, aí você vai lá, meu filho usa isso como pretexto, dá uma ajoelhadinha e ora. Por que você... tem que pagar o preço. Eu não chamo isso de pagar preço, eu chamo isso de devoção. Sabe o que acontece? É que a gente não está acostumado com o Deus da justiça, mas somente com o Deus da misericórdia. O Deus da graça. O Deus do perdão. E essa manhã a nossa reflexão é justamente para nos colocar nessa posição de quem está vencendo na minha vida? Será que essas obras da carne têm sido cotidianas na minha vida? Sabe esse negócio de que ninguém está vendo? Tem, no mínimo, 2 pessoas que estão vendo. No mínimo. O diabo. E Deus. E eu vou te falar um negócio. Tudo que é oculto, tudo que é pecado oculto, uma hora é colocado no ventilador. Quem já viu umas coisas assim? Fulano traiu a esposa. Não é possível. Vem à tona. Porque nada, na Bíblia fala isso, nada o que está oculto um dia não virá à luz. A gente vive a nossa vida cristã, a nossa liberdade cristã, como se nós não fôssemos punidos, responsabilizados pelas nossas escolhas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto quando Paulo fala sobre liberdade cristã, mas, ao mesmo tempo, eu gosto quando ele fala da questão do escravo, que ele dá o exemplo que o escravo ficou tantos anos com o seu dono, que quando ele recebe a liberdade, ele fala assim, eu não quero ser livre. É o escravo da orelha furada. Quantos já ouviram? O escravo da orelha furada é aquele que o dono fala, olha, você, principalmente em Israel, na época tinha, né, era possível ter escravos, de 7 em 7 anos, no 7º ano tinha que libertar escravo. E aí eles falavam, você pode ir, você está livre. E aquele escravo, ele amava tanto o seu senhor, que ele falava, de jeito nenhum, eu não sei viver sem você. Eu quero continuar te servindo. Aí o que o dono fazia? Furava a orelha dele para diferenciar ele dos outros, porque ele ia viver ali perpetuamente com o dono dele. Deixa eu te falar uma coisa. Essa liberdade cristã que nós temos, nada mais é do que uma orelha furada. Porque é impossível você receber a liberdade cristã e viver sem Cristo. Não dá para você simplesmente falar, ok, Jesus me libertou, aleluia, então agora eu vou viver a minha vida. É impossível, não existe essa possibilidade. E se você é um escravo da orelha furada, se você abre mão da libertinagem para viver uma vida cristã, você tem que obedecer padrões, tem que obedecer mandamentos. O que Jesus disse? Ele disse assim, aquele que me ama é quem? Aquele que fala que me ama? Oh, Jesus, eu te amo. Não. Aquele que ama é aquele que guarda os mandamentos. É aquele que guarda. Guardar mandamento não é decorar. Guardar mandamento é praticar. Oh, irmãos, quando eu olho vocês assim, aqui sentados, eu vejo um monte de gente cheia de Deus. Desde a hora que eu apareço lá na porta. Paz do Senhor, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Mas como que você é na sua casa? Como que você é quando ninguém está te vendo? O que você faz quando não tem alguém para julgar você?
Apenas a sua consciência. Mas eu tenho uma coisa para te falar em relação às obras. A nossa consciência, ela também pode ser cauterizada. Sabe o que significa isso? Quando eu peco, o Espírito Santo me incomoda, fala comigo, me entristece, eu sinto uma tristeza, eu choro, falo, Deus, me perdoa, Jesus, eu sou tão falha, eu não devia ter feito isso, eu pertenço ao Senhor, me lava. Na segunda vez, eu até dou uma choradinha, mas já não é tão doída assim. Na terceira vez, ai, Jesus, aí eu começo a lembrar quem Ele é. Isso é bom, isso é santo, isso é maravilhoso. Ainda bem que o Senhor reconhece que eu sou pó. Aí, já depois, eu já nem peço mais. E se bobear, eu passo a pensar que nem é pecado mais. Porque a mente, porque a consciência fica cauterizada. E aí, então, Paulo, ao citar as obras, no plural, ele vai falar de um fruto. Ele vai dizer assim, aí antes disso ele vai dizer no versículo 22, do qual eu vos declaro, como outrora vos preveni que não herdarão o reino aqueles que praticam tais coisas. Eu fico olhando alguns versículos e eu fico um pouco estremecida em alguns pontos, porque quando você entende a questão da justificação, você é justificado pela fé, certo? Você não é salvo por obras, ok? Obra nenhuma salva você. Mas algumas obras podem deixar de levar você a viver a vida eterna com Deus. Olha o que Paulo diz. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Há uma punição. Talvez você não esteja sendo punido agora. Talvez o seu marido não veja o que você faz agora. Talvez a esposa não veja o que o marido faz agora. Mas um dia, você terá a punição do pecado. Porque pecado é sinal de quê? Morte. Pecado sem arrepender, pecado sem mudança. E o que Provérbios vai dizer em relação a arrependimento? O que é? Ótimo. O que é arrependimento? Vamos diferenciar o que é arrependimento de remorso. Remorso é quando você é pego no flagra. Ai, me perdoa. Não vou fazer mais, mas depois vai fazer. Arrependimento é quando sua alma dói tanto que você fala assim, meu Deus, como eu tive coragem de fazer uma coisa dessas. Eu não valho nada. Com a tua misericórdia, Senhor, me fortalece para eu não fazer isso mais. E aí você vai fazendo o que Paulo disse. O que Paulo disse que fazia? Esmurrava. Esmurrava o próprio corpo. É interessante que no Sermão do Monte, Jesus fala assim, se a tua mão te faz pecar, arranca. Se o teu pé, te faz pecar, arranca ele. A gente lê e acha assim tão que radical. Será que a gente tem que pegar a faca e aí, Mas quem sabe isso não precisa ser arrancado do coração essa manhã. Talvez seja do coração. Aqui falou dos pecados religiosos, da idolatria. Eu tenho certeza que não tem uma imagem de escultura lá na sua casa. Ou talvez não tenha. Mas você pode idolatrar muitas coisas. Muitas coisas. Inclusive você mesmo. Então, pontos que o próprio Espírito Santo vai nos trazendo à luz, vai falando conosco, e eu tenho certeza que o próprio Espírito está falando com você aí. Talvez a gente não citou nem um terço de obras que são possíveis à carne, mas esses grupos que nós falamos aqui, hoje é manhã de nos arrependermos. Não é manhã de julgamento, não é manhã de condenação, de apontar o dedo e dizer, não, eu sou muito mais santa, eu me incluo juntamente com vocês na necessidade dessa batalha. Ao meu ver, a nossa falha
cotidiana, é não entender o nível da urgência de nos posicionarmos como verdadeiros guerreiros contra a nossa carne. O problema é que a gente amansa ela demais. Já viu que as pessoas que têm uns cachorros bravos e amansa demais? Não é estranho você ver uns pitbull mansos, gente? Eu não confio, não. Vocês confiam? Eu não confio. Eu acho bonito, é lindo. Verdade, eu acho lindo. Mas eu fico desconfiado. Gente, né? Então, é isso que a gente faz com a carne. A gente quer adestrar a carne. Olha, queridinha, você é pecaminosa, mas, né, eu vou te dar um agradinho depois. Não! Não tem que dar, não tem que ceder, não tem que negociar. A carne não é negociável, não tem negociação. Mas a gente negocia. Você quer ver um pecado muito comum entre nós crentes? Comer lança. Eu não bebo, não. Né? Graças a Deus. Mas come. Que é uma beleza. E aí é viciado em quê? Açúcar. Ai, Jesus, fala, né? Eu estou me condenando, Jesus, tem misericórdia. O que você faz? Está nervosa, ansioso, você vai fazer o quê? Vai pegar um chocolatinho. Isso é pecado, gente. Vocês estão querendo burlar um negócio que você tem que dominar. É sério. É pecado comer chocolate? Não. Mas é pecado você usar o chocolate para resolver o seu problema. Então, são coisas que, às vezes, a gente fala assim, eu não prostituo. Eu não vejo pornografia. Nossa, graças a Deus. Você está igual aquele publicano lá, aquele fariseu publicano orando, né, naquela parábola. Eu não, obrigado, porque eu não sou igual aquele ali que trai a esposa, que não sei o quê, que aqueles pecados visíveis, né? Mas é fofoqueiro, liga por... Gente, o que tem de homem fofoqueiro também, vocês não olham para as mulheres, não, tá? Tem muito homem fofoqueiro. Aí você liga lá para o fulano para fofocar. E aí é transgressão da lei. Consequências diferentes? Sim, mas é transgressão da lei, é pecado. Então, tudo que nós fizermos haverá consequência. Aí vamos dar continuidade aqui. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Alguns teólogos vão falar que Paulo coloca o fruto no singular, não fale os frutos, não fale isso, é o fruto, porque o fruto é uma fruta, imagina, eu ia trazer para vocês, mas eu esqueci, uma mexerica. Imagina a mexerica. Não é uma mexerica, você pega a mexerica, não é uma fruta, aí você descasca ela e tem gomos. Então, cada gomo é uma característica desse fruto. Quais são? Então, Paulo também vai colocar uma descrição. Ele vai colocar assim, virtudes ligadas ao relacionamento com Deus, que é amor, alegria e paz, no versículo 22. No outro, vai dizer relacionamento com o próximo, longanimidade, benignidade, bondade. É com o próximo. Eu preciso ser longânima com você, boa com você, fiel com você. E ligadas a nós mesmos, que é mansidão e domínio próprio. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Juntando tudo, coloca tudo dentro de uma cesta, vira um fruto só. E aí eu quero te dizer algo. Se Paulo manda você andar no Espírito, se o Espírito de Deus habita em você, se você entendeu que você precisa militar contra a carne, por que você não está vencendo? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João. Marca aí que nós vamos voltar aqui. João, capítulo 15. E nós vamos ver esse texto no livro de João. Nós não chegamos nele ainda. Né? Já chegou? Mas nós vamos ver em fevereiro. Vamos ver versículo 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante Jesus está dizendo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Aonde que dá fruto? No ramo. Então, da onde que vem o segredo do fruto? É a árvore se esforçando? Você já viu uma árvore gemer para sair um fruto? Você já viu? Você já chegou perto da laranjeira? Quem tem sítio aí pode convidar a gente. Aí tem lá uma árvore, né, uma limoeira lá e tal. Aí você fica lá assim, olha, vai sair um fruto aqui agora. Vem cá para você ver, ela está fazendo esforço. Não existe. Por quê? Porque vem da seiva. Porque vem da videira. Porque vem do ramo. Da raiz. É natural. Sabe por que é difícil você ter paciência com o irmão? A longanimidade que falou aqui. Ai, que falta de paciência com fulano, gente. Nossa, lá vem fulano. Sabe por que para você é difícil? Porque você não está permanecendo nele. O segredo é permanecer. Não adianta você estar nele só domingo de manhã. Ai, que bom, ai, aleluia, levantei a mão, orei, adorei, dei dízimo, tal, cumprimentei os irmãos, vou embora, ai, glória a Deus. Mas chega lá na sua casa, você não tem um pingo de paciência com seus filhos. Com a sua esposa, com o marido. Por quê? Porque tem que fazer um esforço tremendo para você ficar calado, calada. Porque produzir o fruto para você tem sido pesado. Por que está sendo pesado? Você tem que entender que não depende da sua força, da sua capacidade. Ai, fulano é tão calminho. Ah, que bonitinho, fulano. Né? Você nem escuta a voz do fulano. Não é esse tipo de fruto que a Bíblia fala. A Bíblia fala de fruto que beneficia o outro. Vai beneficiar você. Sabe por que você está passando por tanta tribulação e você está muito mal e muito triste? Porque o fruto da alegria não tem se manifestado em você, porque o fruto da alegria não é algo circunstancial. Ai, hoje aconteceu uma coisa muito boa, estou feliz. Não. A gente é um povo feliz. É doideira mesmo. O povo olha e fala assim, eu não entendo fulano. Passa uma luta, coitado. Olha lá. O que ele está vivendo? Você olha para ele, está rindo. Está com a carinha boa. Tá, mas chora lá nos pés da cruz, lá, vai orar lá. No cantinho lá do devocional, está ali lendo, está orando, está chorando aos pés de Jesus, mas está ali vivendo. Por quê? Porque a alegria do Espírito, a paz que excede o entendimento humano. Amanhã, segunda-feira, a Nath orou aqui. Quem tem pavor de segunda-feira? Aí nós oramos, eu estou assim, oh, Jesus, misericórdia, minha segunda-feira. Aí, paz, por quê? Eu posso ter paz. Eu estou cheio de conta para pagar, nós estamos tudo, né? É brasileiro, gente, fazer o quê? Aí você vai desesperar? Vai chorar? Paz, por quê? Porque o Senhor está no controle, o Espírito de Deus habita em mim, e Ele exala a paz que excede o entendimento. Então, quando a gente vai analisando cada gomo desse fruto, você vai ver que não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. É quem Ele é. É atributo de Deus. É atributo do Senhor. Permanecer nele é fundamental. Agora, eu quero te falar uma coisa. Quando você descasca uma mexerica, você está lá na cozinha, aí você descasca a mexerica, o que acontece com quem está lá na sala? Me dá uma, não é? Quem gosta. Por quê? O cheiro não é bom, gente. Você fica com a mão impregnada. Quando você lava, aí você... Não, que cheirinho de mexerica na minha mão. Isso fala algo comigo. Sabe o que fala? Esse fruto tem que estar tão impregnado em mim, que quando eu estou exalando ele, você se alimenta dele também.
Aí eu vou fazer mais uma pergunta para a nossa reflexão essa manhã. O que as pessoas têm alimentado de você? O que você tem manifestado e tem alimentado as pessoas? Será que é ira? Será que é discórdia? Será que é fofoca? É inveja? Divisão? Ou será que você tem alimentado com benignidade? Com mansidão? Gente, domínio próprio. Quem fez o curso de mulheres aqui sabe que a gente fala uma aula só de domínio próprio. Só, pensa. Só de domínio. É o sofrão. É o freio. Domínio próprio, sabe o que é? Eu ver esse copo d'água aqui, ó, e eu saber que eu não posso tomar ele, eu estou morrendo de sede. Minha carne está assim, você merece. Está calor. Toma essa água, menina. E o meu sofrão, no grego, o domínio, vai falar assim, cala a boca. Eu não vou tomar nada. E vou ficar com vontade. Vocês, olha só que você poderia ser legal assim, ó. Estou com vontade de tomar água. Eu não vou tomar. Aí a sede passa, mas a sede não passa. Você vai continuar com vontade. Mas a sua mente é condicionada a quê? Não sofrer, né? É isso que acontece. Quando você está... Sabe como que vício vem? Vício vem assim, ó. É você negociar com a dor. Ô, gente, tem psicólogo aqui? Se eu estou falando besteira, vocês me corrigem. Ai, meu Deus, agora vai me corrigir. Ó, você está sofrendo ali. Você não quer... Vou dar exemplo prático. DR de casal. A mulher está lá, vamos conversar? O marido, não. Vamos conversar. Vem cá conversar. Não, quero conversar. As pessoas fogem por quê? Do confronto, para resolver o negócio. Porque dá trabalho. Resolver problema dá trabalho. Resolver necessidade dá trabalho. Você falar com a sua carne, sabe o que Davi falou? Davi falou assim, por que você está batida, ó minha alma? Por que você está assim? Ó, louve a Deus, porque ainda eu o louvarei. Ele estava triste, ele estava batido, ele deu uma ordem para a alma dele. Mas a gente quer fazer o quê? Você acha que a gente quer fazer esse trabalho? Regresso de resolver o problema? Não, você vai resolver o problema de outra forma. Uma forma que vai te dar prazer. Então, tudo isso que nós acabamos de falar, tanto das obras quanto do fruto, são coisas que nós precisamos decidir na nossa vida cristã. Um dia você vai cair? Vai. Porque nós não estamos ainda na plenitude da santidade. Mas a santificação, olha aqui para mim, ela é um processo avançado. Não é um processo regresso. Não existe. Se você luta contra um pecado hoje, ele tem que ser vencido. E não é daqui a 5 anos eu chegar para você e você está lutando contra esse pecado ainda. Porque ele vira pecado de estimação. E é usada a graça como subterfúgio para você pecar. E o que isso, Miriam? Tudo isso tem a ver com discipulado. Eu não consigo vencer a minha carne sem você. Eu não consigo manter o Espírito Santo falando comigo audivelmente, me entristecendo se você não me ajudar. Sabe como? Você chegar e falar assim, Miriam, e aquela dificuldade que você estava, como é que está? Vamos sentar aqui. Melhorou? Estou orando por você. Ou então eu ter aquela liberdade de te ligar. Ô, Nath, ora para mim aí, que agora o bicho pegou aqui em casa. Se você não orar para mim aí agora, eu nem sei o que eu faço. Sabe essa identificação de corpo? Como que o seu corpo sobrevive? Como que o seu coração sobrevive? Porque tem sangue, porque tem outros órgãos, porque tem pulmão. O corpo de Cristo não sobrevive sozinho. Por isso a importância de congregar.
Glória a Deus que tirou aquele culto ao vivo. Quantas pessoas, depois da pandemia, tiveram dificuldade de voltar para cá? É aquele negócio que eu falei no início. A nossa dificuldade de estar olhando um no olho do outro e nos ajudando. Olha o que vai falar em 1 Coríntios, capítulo 9. Nós já estamos terminando. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que texto, gente. Nós estamos numa corrida. E essa corrida, você pode ser desqualificado nela. Não é uma corrida para correr quem chega em primeiro lugar. É a corrida para chegar. O importante nessa corrida é que você chegue até o final, qualificado. Agora, você já viu uns vídeos, eu ia trazer para vocês, mas eu não achei, uns vídeos que o atleta está ali correndo, aí chega quase pertinho ali da linha de chegada, e aí ele não está aguentando ali, ele está caindo, e vem um outro atleta, pega pelo braço dele ali, e ajuda, e vai junto com ele? É isso. A nossa corrida é essa. Não é eu estar à sua frente. Não é você estar à minha frente. É nós caminhando juntos. Como corpo, como igreja. Sendo edificados juntos. Olha só. 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Noutra versão fala assim, auxiliai-vos, aconselhai-vos uns aos outros. Nós buscamos nos aperfeiçoar, nós buscamos sair do leite, nós buscamos o amadurecimento cristão, não é para ficar na frente, é para ajudar o que ainda está lá. Você tem um chamado, querido. Você que está sentado aí, você tem um chamado, você tem que ser discipulado, porque você vai discipular outras pessoas. O nosso chamado é fazer discípulo. O pastor Bruno falou aqui domingo passado, não é a parte mais fácil é você trazer alguém para Jesus. Sabe qual é difícil? Você discipular ele. Aqui, Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você tem coragem de virar para alguém que acabou de converter e falar assim, aqui, me imita. O que eu fizer, você faz. Você tem coragem? Me imita porque eu estou imitando Cristo, então você vai me imitar. Porque essa pessoa ainda tem dificuldade de imitar Cristo que ainda não vê. Então é mais fácil imitar quem está vendo. Então, ele vai olhar para você e falar assim, olha como que ela responde o marido. Olha quando o menino faz um negócio lá na frente, como que ela trata. Olha como ele trata os empregados dele, os funcionários. É assim que Cristo faz. Isso é tão sério. O discipulado é isso. Cuidado, aquele que está de pé, para que não caia. Então, você tem que estar de pé, buscando a sua santificação, buscando a obra, o fruto do Espírito. E essa manhã, nós vamos ficar de pé e nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos perdoe.
Nos perdoe por andarmos, muitas vezes, desatentos a essa batalha que nos é tão comum todos os dias. Amanhã você vai vencer, depois de amanhã vai ter outra batalha. Depois de amanhã você vai vencer, mês que vem você vai ter outra batalha contra a sua carne. E como que nós vamos vencer essa batalha? Andando no Espírito, permanecendo na videira e aconselhando uns aos outros. Vamos orar? Senhor, essa manhã nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe essa palavra de exortação. E te pedimos perdão por muitas vezes brincar com o Evangelho. Nós não temos condições de discipular alguém muitas vezes, não temos coragem de dizer como Paulo. Mas nós, nessa manhã, te pedimos perdão, Deus, porque amansamos a carne como se a carne fosse amiga. Nossa carne não é nossa amiga. A carne é inimiga, e o inimigo ele tem que ser derrotado todos os dias. Senhor, nós nos posicionamos essa manhã em arrependimento. Nós reconhecemos a necessidade de um Salvador. Sim, Deus, nós já declaramos, já confessamos, mas hoje nós queremos reafirmar isso. Somos falhos, mas nós queremos dizer também que o Teu Espírito habita em nós. E nós queremos te pedir, tira o tampão dos nossos ouvidos. Queremos ouvir novamente a voz do Teu Espírito nos direcionando, nos guiando, dizendo para não fazer algo, ou fazer algo, Deus. Queremos estar sensíveis à Tua voz, Espírito Santo. Nos perdoa por não ouvir, por não te dar atenção. Tantas vezes agimos na carne, Senhor. Oh, Deus, que essa manhã nós possamos sair daqui, oh Deus, cientes de que nós precisamos, oh Deus, te buscar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, Senhor. Orar todos os dias, abençoar aqueles que nos perseguem. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha avivar o Teu Espírito que há em nós. Nós dependemos do Teu Espírito. Nós declaramos também que nós somos os Teus ramos, nós estamos permanecendo na videira, nós estamos em Ti, na seiva do Espírito, e nós vamos frutificar, Deus, nós não vamos fazer força, pelo contrário, vai ser algo natural. Oh Deus, exalar amor, alegria, paz. Deus, todos os gomos, Deus, desse fruto, que quando ele é exalado, quando ele é aberto, as pessoas sentem a fragrância, Senhor. Que essa manhã nós possamos, ó Deus, estar atentos que o Senhor não se agrada dessa vida de libertinagem no meio dos seus santos. O Senhor não se agrada dos pecados ocultos, das mentiras, das falácias, da pornografia, do adultério. Oh Deus, de tantas coisas que os nossos olhos têm visto, tantas séries, tantas coisas na TV, no celular. Nos perdoa, Senhor, nos lava. Nós lemos aqui que nós já fomos limpos pela Tua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui com essas vestes trocadas. Não nos deixe voltar, ó Deus, para o lamaçal, como um porco que é lavado, Senhor, e volta, ó Deus, para a lama. Não, Senhor, nos ajude a nos manter limpos. E nós só vamos conseguir isso se estivermos no Espírito, no Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, sim, mas o Senhor também é justiça. Obrigado pela Tua justiça. Obrigada porque a Tua liberdade não nos leva, Senhor, a não obedecer à Tua lei. Pelo contrário, nós temos, ó Deus, prazer na Tua lei, assim como diz no Salmo 119. Nós temos prazer na Tua lei. Que momento bom, que momento agradável é quando eu paro tudo para ler a Tua palavra. Ah, Senhor, coloca esse desejo no coração dos meus irmãos. Que nada seja mais importante do que estar com o Senhor, orar, falar com o Senhor.
ter intimidade com o Senhor, e que o fruto do Espírito seja algo natural, Deus, natural. Que nós possamos crucificar a nossa carne, renunciar às concupiscências da carne, Deus. A concupiscência, Senhor, é algo proibido. E nós não queremos ser filhos rebeldes. Pelo contrário, nós queremos ser filhos que te agradam, que buscam santificação todos os dias. Eu quero ser mais santa hoje do que ontem. Eu quero ser mais santa amanhã do que hoje. Que assim seja a nossa caminhada de glória em glória, vencendo todos os dias. Que os meus irmãos encontrem uns nos outros confiança para se abrir, para se aconselhar. Oh Deus, aqueles que estão sem um grupo pequeno, que eles encontrem aquele que eles vão se adaptar, vão ser recebidos, acolhidos. Em nome de Jesus, essa manhã nós oramos, Deus, por santificação, santificação. Que esse ano de 2024 seja esse o lema do nosso coração, Deus, o discipulado, andando em santificação, Deus, no nome de Jesus.